Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar um dos meus filmes preferidos, que é Como Treinar o Seu Dragão 2. E se você ainda não assistiu a minha análise do primeiro filme, vai estar no comentário fixado. Mas você pode assistir depois que acabar esse aqui, não vai mudar nada. Enfim, tem muita coisa pra falar hoje, então sem mais enrolação, vamos nessa. O filme começa com uma corrida de dragões, fazendo alusão talvez à série da Netflix, Corrida até o Limite, que eu acho que se passa um pouco antes desse filme, porque lá o Soluço e a Astrid ainda não estão de namorinho, mas nesse filme aqui, se você tiver olhos bons, você já percebe que os dois estão se pegando logo no início. Depois a gente vê o Soluço se divertindo com o Banguela e mapeando aquele mundo, parece que ele foi a primeira pessoa a decidir mapear aquilo tudo. E logo nesse começo vemos o início das tramas que vão acometer o nosso querido Soluço. A Astrid chega nesse novo lugar que o Soluço encontrou, e lá os dois conversam principalmente sobre o que o estoico vem falando pro Soluço, que gostaria que ele fosse um líder, como se estivesse passando o manto pro filho. Mas o Soluço mesmo não quer participar daquilo não, ele não acha que aquela vida é pra ele. Todos os discursos, planejamentos e assuntos da aldeia, isso é coisa dele. Aqui a gente pode fazer um paralelo entre a vida atual do Soluço e a vida que o pai dele quer pra ele. Na vida atual ele se diverte descobrindo novas coisas, adquirindo novos conhecimentos, estudando os dragões e o mundo. E na vida que o pai dele quer pra ele vai ter que se empenhar em relações políticas no geral. Ele cita até a Astrid, que ela sempre soube quem ela era, mas ele nunca soube quem ele era. O Soluço sabe que não é igual ao estoico, seu pai, mas como ele não conheceu sua mãe, não sabe se era igual a ela ou não. Aqui a gente tem uma trama parecida com a de Kung Fu Panda, que inclusive eu já fiz vídeo, link no fixado, onde para se conhecer o filho se compara com os pais. E pode até ser que você tenha muitas semelhanças com seu pai ou mãe, mas conhecer ou deixar de conhecê-los não faz com que você seja alguém diferente do que você é. Entenda que você é uma pessoa completamente nova, uma pessoa com seus próprios gostos e sua própria vida. A única semelhança é a grosseira. Sinceramente, acho que as pessoas devem desapegar essa limitação que impõem a si próprias, de precisar se espelhar em alguém para definir quem é. A questão é que você pode definir quem é por si mesmo, porque se encontrar não é apenas descobrir as suas aptidões, mas é também se moldar, é esculpir a si mesmo. O que você tá buscando não tá por aí, Soluço. Tá aqui. Beleza, a Astrid resumiu tudo que eu falei, né? Mas tudo bem. No meio dessa conversa, o Soluço avista uma fumaça preta, e geralmente onde tem fumaça, tem fogo. É nisso onde ele encontra uma estrutura de gelo toda esquisita e vê vários destroços de navio. Em algum lugar por ali, avistam humanos. Porém, essas pessoas não estão muito afim de conversa e capturam o dragão da Astrid. Também falam de um cara chamado Drago, que tem um exército de dragões. Ao que tudo indica, esse filme aqui fala de outras civilizações dentro desse mundo. Outras pessoas que conquistaram os dragões pela força e não por domá-los, não com carinho, como fez os vikings do Soluço. Mas esse começo só serve pra anunciar os vilões do filme mesmo e mostrar a vastidão do mundo pra civilização de Beric. Depois que o Soluço volta pra casa, ele até tenta falar com o estoico, mas ele começa a falar sem parar dos deveres de um líder. E politicamente o estoico é um cara muito inteligente, ele é realmente um líder e tem deveres honestos com o seu povo. Nenhuma tarefa é pequena quando se trata de servir ao seu povo. A arte da política é a arte de saber se comunicar com a sociedade e fazer a vontade do povo. Pelo menos em uma democracia, é assim que funciona. E eu não tenho dúvidas o quanto o estoico é bom pra eles. Se ele não fosse tão mente fechado, às vezes, poderia até ser bem melhor, observando os avanços da civilização. É engraçado que quando eu assisti esse filme em 2015, eu achava o estoico bem chato por se importar com essas coisas, mas a real é que hoje em dia eu dou bastante valor pra esse pensamento dele. É muito nobre ouvir um líder falando de fazer a vontade de seu povo, enquanto no mundo real a gente tem líderes que não falam e nem fazem o mínimo. É inspirador que em algum lugar, mesmo que na ficção, exista uma pessoa que saiba usar a política pro bem. A gente vê o Soluço conversando com as pessoas ali, contando sobre as coisas que ele encontrou e as pessoas novas, como elas podem ser perigosas. O estoico fica ignorando o que o Soluço tá falando até ele ouvir o nome Drago Sangue Bravo. Daí ele treme na base, manda os portões baixarem e começa a se importar de verdade. Porque o Drago Sangue Bravo é um louco, sem consciência nem misericórdia. O Soluço tenta fazer um plano rápido ali, falando que eles vão voltar para aquela ilha e tentar conversar com o Drago. Mas o pai dele diz que na verdade a paz acabou e que chegou a hora de se preparar para a guerra. Desde o primeiro filme, o Soluço fica nessa de falar que vai ficar de conversinha com os dragões e com as pessoas do mal, mas no final ele resolve tudo na base da porradaria, porque hora ou outra ele percebe que às vezes não dá pra dialogar. Ele até se entrega pros mesmos caras que encontrou no começo do filme, mas o pai dele sabe que ele não sabe o que tá fazendo direito e vai atrás pra tentar impedir e conta a história de quem foi Drago Sangue Bravo. Ele basicamente diz que em uma reunião de líderes esse cara apareceu do nada, cheio de cicatrizes, falando manso e dizendo que era um homem do povo. Dedicado a libertar a raça humana
da tirania dos dragões. Daí, nessa reunião, o Drago fala que pode controlar os dragões e ajudar os líderes desde que eles se curvem diante dele. Chega até a ser engraçado o homem falando que vai libertar a raça humana da tirania, querendo ser um tirano. Quando os líderes começam a rir, o Drago sai da sala e manda uns dragões matar eles. E dessa brincadeira só sobrou o estoico pra contar a história. Talvez seja daí também que venha todo aquele ódio de dragões dele. Homens que matam sem motivo não podem ser convencidos. Talvez. Sinceramente, eu não sei a minha opinião completa sobre isso, mas posso dar ela de modo parcial pra vocês. Acho que existem pessoas que não são convencidas com palavras, e às vezes temos que tomar atitudes pra manter o bem do mundo. Mas dessa conclusão surgem duas perguntas. Primeiro, quais seriam as atitudes? E segundo, o que é o bem no mundo? O bem no mundo, ao meu ver, é o conceito de que as pessoas possam viver para o bem e pelo bem da sociedade como um todo. E qualquer coisa que impeça isso deve ser destruída, como por exemplo um criminoso ou ladrão, que deve ser preso por causar o caos na sociedade. Ou seja, como diria o Android 16 em Dragon Ball, vê se me escuta, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Bom, os senhores da guerra são essas pessoas que não são convencidas com palavras, e em termos políticos, um dos lados vai ganhar. As pessoas que querem ordem em sociedade, como o estoico, ou as pessoas que querem caos e tirania, como o Dragon. Algo semelhante ao que acontece no nosso mundo. Sempre vão surgir tiranos e senhores da guerra, e acredito que politicamente o mundo vai ficar nessa polarização entre o lado deles e o lado dos outros, a menos que a política de Platão se concretize algum dia, onde os sábios criam sábios, essas pessoas instruem a população para decidir quem será o sábio a ficar no poder. E não poderia ser outro senão o mais sábio que ali se encontra. A questão é que talvez isso nunca aconteça, talvez a gente se destrua antes disso. As questões políticas vão ficar cada vez mais densas e intelectuais durante o governo do mais sábio. A gente não vai perder mais tempo com brincadeiras infantis. E quando for tempo de guerra, o sábio saberá o que fazer. Mas e você? O que você acha desse assunto? Você acha que haverá um tempo de paz imperturbável? Ou você acha que a guerra só é adiada, mas que nunca vai ter fim? O filme continua e a gente vê que o motivo do Soluço querer resolver na base do diálogo é porque ele não quer arriscar a vida do amigo. É um motivo compreensível, por mais que a decisão tomada seja inútil. Logo mais a gente vê uma figura misteriosa pelas nuvens que sequestra o Banguela e o Soluço para aquela redoma de gelo que vimos inicialmente. Nessa redoma nós vemos o Soluço tentando domar os dragões com fogo e com carinho, o que faz o personagem se valorizar bastante, porque é realmente muito legal de observar isso acontecendo. Dá pra ver um desenvolvimento de personagem muito grande, tendo em vista que ele tava apanhando do Banguela pra aprender essas coisas e agora ele já faz isso com dezenas de dragões em um lugar só. Em compensação, a gente também vê essa moça domar o Banguela com bastante facilidade, só com as mãos, e já era, o Banguela virou um gato. Essa é a hora do filme que a gente descobre mais sobre a mãe do Soluço, que é a figura misteriosa que tínhamos visto. Ela é uma moça gentil com os dragões que durante uma noite de ataque dos dragões, a vila percebeu que os dragões eram criaturas inteligentes como seres humanos, e que brigavam por motivos de não se comunicarem. E essa é a real sobre muitas intrigas com as pessoas, a maioria das brigas se dão porque as pessoas são muito dodóis e porque não sabem se comunicar de forma correta. O diálogo deve ter uma grande importância, afinal foi por causa dele que a gente conseguiu se desenvolver e virar uma criatura racional e inteligente. Ignorar esse fato é o mesmo que ignorar que 2 mais 2 é 4. A questão é que o diálogo funciona com quem quer dialogar, mas com aqueles que não querem dialogar, talvez outros meios sejam necessários. Durante o filme, a mãe do Soluço e ele começam a fazer planos e a viver muito felizes, e quando isso acontece em filmes, eu já fico com aquela suspeita de que alguém vai morrer. E 90% das vezes não é o protagonista, então não é o Soluço que vai morrer, é alguém ao redor dele. Agora nós dois podemos ir conversar com o Dragon juntos. Ah, não existe conversar com o Dragon. Temos que proteger os nossos. Vamos. O legal dessa parte é que o Soluço é uma pessoa bem resolvida, ele não fica culpando a mãe dele por ter sumido por anos, ele entende ela e consegue aproveitar cada segundo ali. Eu pelo menos esperava que ele ficasse culpando ela e chorando por ela não fazer parte do desenvolvimento dele, mas aqui ele tem uma atitude estoica e mostrou que é maior do que esse drama que algumas pessoas fazem. Ele foi forte o suficiente pra lidar com isso sozinho. Aliás, ele nem precisou de força, porque isso nem sequer foi um problema. Uma mente forte não tem problemas mesquinhos como esses. Logo depois a gente vê finalmente o Drago, que só aparece depois da metade do filme e já se mostra ser um dos vilões mais casca-grossa de toda a franquia de como treinar o seu dragão. Aqui a gente pode analisar as técnicas de dominação dos dragões. Enquanto o Soluço e a mãe dele domam os dragões com base no carinho e na reciprocidade em comportamento, se rebaixando ao nível do animal, o Drago domina os dragões por meio do medo, fazendo com que eles obedeçam de forma semelhante aos donos de elefante, que fazem os elefantes acreditarem que são menores do que realmente são. Isso também mostra muito sobre a personalidade de cada personagem. Os mais voltados pro diálogo literalmente dialogam com os dragões, enquanto o mais voltado pra guerra só quer poder em cima deles. Na procura pelo Soluço, o Estoico acaba encontrando a redoma de gelo e encontrando a esposa dele que pra ele tava falecida e morta, mas aí ele viu vivo ali. É claro que a gente espera que depois disso ele vá surtar, né, mas o que acontece é isso aqui. Pare de ser tão estoico, estoico. Vá em frente.
berre, grite, diga alguma coisa. Você está tão linda quanto no dia que eu te perdi. Olha, eu realmente amo essa cena do fundo do meu coração, porque aqui nós temos um claro exemplo do que é tomar uma atitude estoica. A mulher esperou que o estoico não fosse estoico. Ela ficou esperando que ele berrasse, que ele ficasse com raiva, mas ele andou com calma, com tranquilidade na alma, como se estivesse no paraíso, como se estivesse tudo bem. Então, disse as coisas mais belas que ela nunca poderia esperar ouvir naquele momento. Isso é ser estoico, meus amigos. É superar todas as expectativas, é lidar com a adversidade das melhores formas possíveis. Não tem nenhuma filosofia que chegue aos pés do que o estoicismo pode fazer com o ser humano. Por isso, se você quer uma vida bem vivida, seja um estoico. A gente segue e vê que o Draco investiu contra a Redoma de Gelo, que protegia os dragões, e ali começou uma guerra. Ele conta com um dos maiores exércitos, tanto de dragões quanto de humanos, então ali ele era um inimigo bem forte. E mais do que isso, ele tinha um dragão alfa, e esse dragão é tipo um dinossauro. E por ser esses primeiros, eles são mais fortes e são meio que os pais dos dragões. Então só ele poderia matar o alfa que estava dentro da Redoma de Vidro. E o Drago fez uma coisa que a mãe do Soluço não conseguiu, que foi domar um alfa, mostrando que ele é um ótimo dominador, talvez até o melhor deles, e um cara muito bom estrategista também, visto que ele tem um exército muito louco. Depois do alfa do Draco ter vencido o alfa da Valka, o Drago manda o Banguela atacar o Soluço, mas o estoico entra na frente e morre. A família estava toda reunida finalmente, todo mundo se compreendendo, eles estavam fazendo planos e um de uma vez por todas viver felizes, e daí ele morre. Não acreditem nas felicidades que fazem você acreditar nesses filmes. Por conta disso, o Soluço expulsa o Banguela em um momento de raiva, afinal ele não foi forte o suficiente para resistir ao transe do dragão alfa. Dragões bons, sob o controle de pessoas más, fazem coisas ruins. Isso também me lembra uma coisa do X-Men, que foi do Xavier e do Magneto. O Xavier disse que pessoas boas sob o comando de pessoas ruins fazem coisas ruins. No que o Magneto respondeu que já sofreu muito nas mãos das pessoas que são comandadas. Ou seja, para não ter dó dessas pessoas que estão sob controle de outras, elas também são culpadas. Mas me diz aí o que você acha dessa frase, eu sinceramente não sei. Mas isso que o Soluço fez deu corda pro Drago roubar o Banguela pra ele. Só que logo em seguida eles fazem um plano para retomar Berk, usando os dragões bebês que não são comandados por ninguém, nem pelo Alpha. Fazendo isso, o Soluço recobra a consciência do Banguela e o conquista novamente. Devo dizer que foi por negligência do Drago, porque ele só deixou o Soluço tentar fazer isso por excesso de confiança. E devo dizer que quase todos os vilões de animações caem por negligência, por sempre ter esse excesso de confiança, como se eles estivessem sempre ganhando. Esse é sempre o grande mal. Então, se você for um vilão do mundo real, nunca deixe que a negligência nem o excesso de confiança em si te impeça. Fica aí a dica pros vilões, viu? Nunca se ache muito, aí você vai cair. No final, o Banguela fica brilhando e confronta o dragão alfa, fazendo com que todos os dragões fiquem contra ele. Isso faz meio que o Banguela virar o alfa, de certa forma, e recobra a consciência de todos os dragões. O Drago é finalmente derrotado, e ele é literalmente morto. É sério, tá escrito na wiki que ele provavelmente se afogou por não ter um braço. Olha, Soluço, pra quem dizia ser pacifista, querer resolver as coisas no diálogo, matar alguém não é qualquer coisa não, hein? E assim o filme acaba, com Soluço virando o líder da vila, entendendo que muita coisa não pode ser resolvida com simples diálogo. Como Treinar o Seu Dragão nunca decepciona, e depois de ver esses filmes, eu até sinto vontade de ler os livros. Se você já leu, comenta aí pra eu saber se vale a pena. E eu vou deixar aí no comentário fixado um link de afiliado que você pode comprar os livros de Como Treinar o Seu Dragão pela Amazon, e eu ganho uma taxinha por só te recomendar um livro, mas você não paga nada a mais. Enfim, logo mais sai o terceiro filme aqui no canal, e não se esquece que se você gostou, compartilha, comenta, seja membro, deixa o like e tchau.ハムレット R